Fala galera, e aí, preparado para mais uma aula? E hoje a aula vai ser diferente. Hoje justamente a aula é sobre o trio MMM. Isso mesmo, o trio MMM. Justamente a parte de estatística que a gente vai ver. Moda, média e mediana, certo? Um dos assuntos que basicamente se vê em qualquer área de estatística e especificamente na área de matemática, mas em outras áreas também se vê estatística, tá certo? Pois bem, o famoso trio MMM da estatística, então é média, moda e mediana, tá certo? Então, lembrando, vamos recapitular as aulas anteriores. Vocês estudaram a parte de Hall, estudaram como é que se distribui em relação às frequências absoluta e relativa, e estudaram também a questão da amplitude total, beleza? Pois bem, a partir de agora, a gente vai estudar esses conteúdos em relação a termos de cálculos. Até então, eu deixei por último para a gente estudar a parte de gráficos. Por quê? Porque os gráficos a gente vai estudar a parte referente os tipos de gráficos, tá certo? Que existem, ok? E para que eles são usados, porque existem determinadas situações que é usado determinados gráficos. Por exemplo, gráfico de linha, ou gráfico de setores, que é chamado gráfico de pizza, o gráfico de barras, gráfico de colunas, o pictograma e assim por diante, tá certo? Existem vários tipos de gráficos, mas basicamente no ensino fundamental são abordados de 4 a 5 tipos de gráficos, tá certo? Porém, existem outros que basicamente eu posso abordar, tá certo? Porém, eu acho que não se faz tanto presente até então porque vocês não estão no nível do ensino, não estão ainda no ensino médio, tá certo? Então vamos para cá, ó. Pois bem, primeiramente, vocês lembram que quando a gente ia justamente preencher aquelas tabelas, a gente tinha como base o rol, certo? O rol justamente era aquela lista de números, tá certo? Aquela lista de vários valores, tá certo? E eu sempre falei a vocês que justamente para ficar melhor, para compreender o que está acontecendo naquela tabela, a melhor coisa que você faz é o quê? Colocar ele em ordem crescente ou decrescente, tá certo? Geralmente eu gosto de colocar em ordem crescente, do menor valor para o maior valor, ok? Da mesma forma se faz quando você for resolver questões envolvendo moda, mediana e média, tá certo? Segue o mesmo padrão. Por que, professor? Porque justamente quando você ordena ele, fica mais fácil de visualizar as respostas em si. Tem questões que basicamente você nem precisa usar fórmulas, tá certo? Outra coisa importante, professor, quando tiver 20, 30, 40 números, e aí? Aí, galera, é o seguinte, quando ocorrer situações, principalmente na área de estatística, que envolvem mais de 50, 70, 80, números gigantescos, 1000, 2000 tipos de situações, nesse tipo de caso, você não vai ordenar do menor para o maior valor, não. Existem outras ferramentas, tá certo? Que até agora, nesse caso aí, como vocês estão no ensino fundamental, vocês não vão ver esse tipo de situações como essa. No máximo, é com 20 valores, acredito eu, 20, 25 valores para vocês agrupar. Porque quando são valores muito grandes, geralmente a gente estuda outros assuntos a nível superior, tá ok? Até no ensino médio não tem determinados assuntos para a gente justamente calcular com valores tão altos, tá certo? Então vamos para cá, ó. Por exemplo aqui, ó, tem aqui esses valores, 4, 2, 1, 5 e 2, tá certo? Pois bem, o que é o primeiro passo para você entender justamente para o que será a moda, média e mediana? A primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar esses dados, esses números, tá certo? Observe que eu coloquei do menor valor para o maior valor, ou seja, em ordem crescente, ok? Então, ó, 1, 2, 2, 4, 5. Tranquilo? Bem fácil, não é isso? Ok, mas o que seria a moda, professor? É moda de vestir? Não, tem nada a ver com essa moda que tem a parte de estilismo e tal, não, esqueçam isso, tem nada a ver, ok? A moda que justamente ele se refere a isso aqui é o valor que aparece com maior frequência. Isso mesmo, se você analisar aqui, o número que aparece com maior frequência é o número 2. Pode observar que o número 2, ele aparece 2 vezes. Observem aqui, ó. Beleza? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Estou na moda. Então o número 2 justamente é a moda dessa questão aqui, tá certo? Lembrando o seguinte, para representar a moda, a gente bota isso aqui, M, essa bolinha aqui que representa o O, tá certo? De moda. Então a moda aqui, professor, é quanto? A moda aqui é 2. Só isso, professor, só isso. Agora é o seguinte, galera, em relação às modas, tem os tipos de moda, tá ok? Ele pode ser bimodal, tá certo?
Primeiro, ele pode ser amodal. Vou começar logo por isso, tá certo? Ele pode ser amodal, ou seja, não tem moda, tá certo? Nenhum. Pode ser bimodal, quando tem dois tipos de valores, como é o caso aqui, que aparece duas vezes. Trimodal, que é 3, tá certo? Ah, professor, mais de 3. Bem, aí tem, nesse caso aí, quando se tem mais de 3, geralmente tem pessoas que consideram quadrimodal e assim por diante, tá certo? Então, nesse caso aqui, a moda é 2 porque ela aparece com maior frequência, beleza? Bem simples. Então, a moda é justamente você verificar quais números que ocorrem com maior frequência, que se repetem mais, tá certo? Pois bem, e a média, professor? A média é a razão entre a soma e o número de observações. Como assim? Vamos lá. Olha, primeiramente, para representar a média, depende muito de livro para livro, tá certo, galera? Tem livros que basicamente representam a média por esse X barrinha aqui, ó. Coloca aqui, ó. X barrinha. Tá certo? Que representa a média, tá certo? Tem outros que não. Tem outros que representam só pelo X minúsculo mesmo, só assim, ok? Eu geralmente gosto de representar dessa forma aqui, ó. Ok? Então, como é que eu vou calcular a moda? A média desse exemplo aqui. Pessoal, é o seguinte, a média é a soma desses valores, tá certo? Dividido pela quantidade desses valores. Como assim, professor? Ó, é bem simples, galera, ó. Vamos lá, ó, vou somar 1 mais 2 mais 2 mais 4 mais 5. Só isso, professor? Isso mesmo, pessoal. Vocês só vão somar. Ok? Nada demais. Não tem nada difícil aqui não. Só somar. Mais 4. Mais 5. E em seguida, dividir pela quantidade, tá certo? De números que você tem. Então, é só isso, somente isso. Ok? Então agora a gente vai fazer isso. 4 mais 5. Peraí, só um momento aqui, deixa eu corrigir aqui. Pronto. Então, se vocês analisarem quantos números eu tenho aqui. Certo? Quantos números eu tenho? Eu tenho 5 números, tá certo? Como justamente, como eu falei a vocês, ó, a razão entre a soma e o número de observações. Então, qual vai ser justamente a minha média aqui? Vamos somar isso aí tudinho, tá certo? E seguir dividir por 5. Então, ó, 1 mais 2, 3, 3 e 2, 5, 5, 5, 10, 10, 4, 14. 14 dividido por 5. Quanto é que vai dar 14 dividido por 5, pessoal? Olha aqui, ó. Isso aqui vai ser igual. 14 dividido por 5, professor. Quanto é que vai dar? Vamos dividir isso aqui. 14, tá certo? Dividido por 5. Vai ser igual a quanto? Quanto é que será, pessoal? Pois bem. 14 dividido por 5 vai dar 2,8. Então a minha média é 2,8. Belezinha? Simples, não é verdade? Agora vamos analisar a questão da mediana. Como assim, professor? Mediana. Pronto, está falando mediana. Meio. Está no meio de alguma coisa aí. Tá certo? Então a mediana justamente depende das observações. Tá certo? Então preste atenção. Ó, quando a quantidade de números, tá certo? Ele for ímpar, você tem que observar quem é que está no meio. Preste atenção. Ó, quando o número de observações ele for ímpar, você vai observar o número que está no meio. E quando ele for par, você tem que somar os dois termos centrais. Como assim, pessoal? Vamos analisar logo aqui. Observe o seguinte, eu tenho 5 números aqui, certo? Olha, eu tenho 1, 2, 4 e 5. O que acontece? A média justamente aqui é o que está no meio, que a gente chama de média, é o termo central. Então o que acontece? Ó, a quantidade de números aqui é par ou ímpar, observe. Eu tenho 5 números. Então, a minha mediana, que é representada por ME, tá certo? Justamente vai ser o termo que está no meio. Quem é o termo que está no meio? É o 2. Então, a minha mediana é 2, tá certo? Agora, só lembrando o seguinte, ó. Se ele for par, tá certo? Se ele for par, por exemplo, aqui, ó. Bota outro número aqui, tá certo? Para vocês entenderem. Vou botar aqui o 6. Se acontecer a quantidade de números for par, você vai pegar os dois do meio, tá certo? Ó, observe que a quantidade de números que eu tenho agora são pares. Se eu quero a mediana, eu vou somar os dois que estão no meio. Então, presta atenção. Quando ocorrer que eu tenho um número par, eu vou pegar a mediana é igual
os dois termos centrais, que é 2 e 4, que está no meio. Então eu vou somar 2 mais 4, olha, e dividir por 2, tá certo? Que isso vai me dar igual a 3, tá certo? Prestem atenção, ó. Aqui, justamente, na situação anterior, é porque só tem uma quantidade ímpar de números, tá certo? Quando eu coloquei o 6, a quantidade agora é números pares. Quando é número par, eu vou pegar os termos que estão no meio, tá certo? Mas lembrando, para fazer isso tem que colocar sempre em ordem crescente, tá certo? Na mediana. Então, pessoal, não esqueça, ó. Quando for ímpar, é só localizar o número que está no meio, ó. Tá certo? Quando for ímpar. Quando for par, você tem que somar os dois números que estão no meio, que é chamado de termo central, ou média dos dois termos centrais, que é só somar, tá certo? Então, por isso isso aqui, presuma a média aritmética em relação a esse assunto aqui, mas vamos recapitular. A moda. A moda justamente serve para você verificar o número que se repete com maior frequência. Tranquilo? Já a média justamente é a soma de valores dividida pela quantidade desses valores, ou justamente a razão entre a soma e a observação. Tranquilo? E a mediana justamente depende do número de observações. Por quê? Você tem que observar se ele é par ou ímpar. Se ele for ímpar, você localiza o termo central, aquele número que está no meio, tá certo? E é ele que é a mediana. Se ele for par, você vai localizar os dois termos centrais, somar e dividir por 2. Foi o que eu fiz aqui, tá certo? Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E façam as atividades em casa e participe do chat. Valeu!